Gostei do link. É energia agora, a energia astral. Porque estamos encerrando um semestre, acredite se quiser, quase no meio do ano. Seja bem-vinda, Milene Sintra. Prazer enorme tê-la conosco hoje. E aí vamos entender então o que o segundo semestre nos reserva, porque para muitas pessoas esse primeiro semestre ele foi lento, ele foi confuso, os planos não saíram do papel. A gente pode esperar mais o segundo semestre? Pan, vamos entender o seguinte, o que significou esse primeiro semestre, né? As pessoas precisam ressignificar alguns valores, ou seja, a gente precisa aprender a deixar para trás e se livrar um pouco, né? Nos livrarmos daquilo que não serve mais. Nós temos uma tendência a acreditar que toda vez que a gente precisa abrir mão, a gente está perdendo alguma coisa. E, na verdade, a gente precisa abrir espaço para que o novo venha e preencha, né, esse lugar que está vago. Então, as pessoas estão chegando nesse momento muito esgotadas. Foi difícil até aqui, a impressão, né, de que a vida vai começar após o carnaval. E aí, passou o carnaval, tudo muito pesado, tudo muito lento, tudo muito difícil. E as pessoas estavam num processo interno de valor e de ressignificação. Então agora, entendendo que a gente precisa abrir mão do que não serve mais, precisamos assim fazer uma análise da nossa realidade, deixar realmente o que não compensa carregar e abrir esse espaço. O próximo semestre ele tende a ser mais leve, mais rápido e próspero. Ai, que maravilhoso! Próspero, estamos falando de dinheiro mesmo? Sim. Prosperidade financeira? Então, olha que contraditório, né? Porque, assim, o próximo semestre vai ter uma prosperidade muito grande e não significa que vai ser mais fácil. Nós estamos numa grande crise, uma crise mundial. Né? Nós temos aí as guerras, nós temos as dificuldades, porque tudo que vem dos Estados Unidos e essa situação. Mas aqueles que conseguirem abrir espaço para absorver as oportunidades e a prosperidade vai crescer muito nesse próximo semestre. Mas é isso que você mencionou, a gente tem que abrir espaço para o novo. Quem não abrir não vai ter uma transformação grande nesse segundo semestre, ou isso vai acontecer independente da ação? Olha, o semestre promete muito crescimento, mas você tem que abrir espaço para que você possa se conectar a isso. Por quê? Quando você está presa em questões do passado, você não está no seu lugar. Se você não está no seu lugar, o que é teu não te encontra. Então não chega até você. Então, sabe aquele momento em que você diz, nossa, deu certo para todo mundo, mas eu não consegui aproveitar esse momento? Porque você estava ocupando o teu tempo e a tua energia com situações que não faziam mais parte da tua realidade. E o mundo? Estamos, né, acompanhando de perto a guerra Israel-Irã. O que vai acontecer? Porque é um tema muito delicado, que assusta não só quem está lá, mas o mundo todo. Então, a gente precisa entender que quando a guerra, né, a guerra está acontecendo no mundo, a gente fala assim, está acontecendo lá fora. Não, de uma certa forma acontece também um pouquinho dentro de cada um de nós. Nós estamos em guerra. O ser humano está passando por um processo de desenvolvimento espiritual muito grande. E nós precisamos entender que a ideia não é guerrear, é apaziguar, é entender que o outro precisa existir independente do nosso controle ou das nossas regras. Essa guerra, ela tende a se estender por um tempo, mas ela não vai crescer muito mais do que está. Em algum momento eles vão entrar num acordo, vão segurar um pouquinho a situação, mas tende a ser uma guerra longa, uma guerra que vai aí levar um ano e meio. Que notícia triste. Então ainda temos muitos capítulos, né, desse conflito. E falando de amor, porque esse é um tema que muito interessa, né, a todos. Temos prosperidade nesse campo? Então, nós acabamos de ter o Dia dos Namorados, sim, né? E eu vi que as pessoas estão muito mais emocionadas e emotivas em relação ao outro, ou seja, o ser humano, de uma certa forma, ele está permitindo ser amado, está permitindo amar, né? A gente entra em momentos da vida em que parece que você tem que se proteger até do amor. Eu vejo as pessoas se colocando nessa situação. Então eu acho que nós estamos num momento favorável. À medida que a prosperidade chega para a nossa vida, ela também chega com possibilidades de saúde, de crescimento e essa tal felicidade
que a gente está disposto a encontrar nas relações. Que boa notícia. E aí temos algum grande acontecimento nesse segundo semestre, energético? Algum ponto para que a gente fique de olho e canalize mais energia? Tá. Bom, eu acredito sempre que o mês de agosto é um mês muito importante para a energia. É o mês que você consegue fazer planos, né? Geralmente a gente faz planos lá no começo do ano, e aí como o ano demora para começar e para acontecer, e só acontece depois do carnaval, a gente acaba não colocando em prática. Então você percebe que chegou no meio do ano e todos aqueles planos ainda você não colocou em prática, a maioria deles. Agosto é o momento de você fazer novos planos para colocar em prática e aproveitar essa dinâmica, né? No próximo semestre vai ser regido por Xangô e Yansan, então vai fazer com que a justiça reine e que seja tudo muito rápido. E se você não tiver planos, o ano vai terminar e você também não realizou. Então faça planos em agosto, aproveite a energia de agosto. Dizem que é o mês do cachorro louco. Dizem que é o mês do desgosto, é ou não é? Eu não acredito no mês do desgosto. Eu acredito que é um mês que vai fazer você pensar e programar a tua vida, porque sempre que chega nesse momento a gente diz, já tô no meio do ano, daqui a pouco o ano acabou. E aí? O que é que você vai fazer com isso? Então eu sempre pergunto, o que é que vocês vão fazer com isso? É um momento de fazer planos, de ressignificar e de colocar em prática, né? Não é só fazer planos, é colocar em prática para realizar. Então, pelo visto, o segundo semestre vai passar voando. Então, vamos produzir. Exatamente. Canalizar essa energia para que aconteça o que a gente espera até o final dele. Sejamos rápidos e positivos. E temos alguns rituais para auxiliar, né, nesse processo. Vamos aqui ao lado? Milene, que está belíssima hoje, vocês podem aqui conferir esse look lindo, fique à vontade. E aqui você trouxe 3 rituais. Exatamente. Então nós vamos começar falando sobre como abrir os caminhos para esse novo semestre, pode ser? Exatamente, então vamos falar de caminhos. O que eu trouxe aqui? Para abrir os caminhos, eu trouxe uma vela amarela, um punhado de alecrim seco, aliás, esse tá fresco, tá? Se vocês não tiverem um alecrim fresco, vocês podem usar o seco. Funciona do mesmo jeito. Um papel para escrever aquilo que você deseja, sempre com lápis, Pan. Por quê? O segredo do ritual é você usar a energia do vegetal. A caneta, ela não tem energia para ritualística. Então tem que ser um lápis. Tem que ser um lápis. Olha, já aconteceu de você fazer um ritual e falar assim, eu escrevi, a caneta não deu certo. Posso fazer de novo? Faz de novo, usa o lápis e funciona. Nossa, é uma dica para guardar, então, para qualquer tipo de ritual. Exatamente. Então, o que as pessoas vão fazer? Vão escrever no papel que estão abertos e prontos para novas e melhores possibilidades e que o universo traga aquilo que tem para mim. Eu escrevo desse jeito ou com as minhas palavras? Olha, a gente vai colocar a frase no lá. @Gazeta Mulheres para que você anote. Exatamente, mas o ideal é que coloque dessa forma, para que você dê ao universo permissão, porque existe o livre-arbítrio, né? Então você tem que oferecer para o universo a permissão para que ele possa agir na tua vida e trazer aquilo que você precisa receber. Abrir esses caminhos, trazer o novo, mudanças, oportunidades e possibilidades. E é bom porque muitas vezes o universo sabe mais do que a gente, né? Sim, então, entregando para ele, realmente os caminhos vão se abrir. Olha, eu sempre que eu faço um ritual, eu faço uma oração, eu sempre digo, traga aquilo que eu mereço e aquilo que eu preciso, nem sempre o que eu peço. Porque às vezes a gente pede coisas que de verdade elas vão demandar outras energias para que a gente possa realizar. E o universo fala, você não precisa de tudo isso, não perde seu tempo. Então eu coloco nesse papel esse desejo e aí como que eu realizo esse ritual? Então, aí eu escrevi a lápis, né, no papel, coloco o papel aqui no meio, aí eu vou acender a vela, vou pingar algumas gotinhas de vela aqui no papel para firmar e vou firmar a vela em cima do papel no meio do prato, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou salpicar, olha isso, vou salpicar o alecrim em volta da vela, firmando meu pensamento, fazendo aqui meus pedidos, mas sempre pedindo para que o universo traga para mim o que for melhor para o meu momento e para o meu caminho. Bom, feito isso, ó, a água.
Feito isso, eu vou deixar essa vela queimar até o final. Depois que a vela queimar, eu vou recolher o alecrim e eu vou fazer um banho. Nossa, que legal! Um banho de é um alecrim. banho com os meus sonhos, um banho com os meus desejos. Então, primeiro eu faço o pedido e eu ritualizo, né, dentro de uma oferenda. E depois eu me aproprio do que eu pedi. Afinal, eu tenho que receber, não é assim? E afinal, eu que tenho que colocar em ação também, né? Nós que temos que ser o carro desse segundo semestre. E sempre, todo ritual que você fizer, você tem que agradecer como se você já tivesse recebido aquilo que você pediu. É extremamente importante agradecer. Quando as pessoas falam assim, não, mas eu agradeço. É agradecer de verdade. É agradecer aqui, ó. Porque as pessoas se acostumam a pedir. Mas a gente nunca lembra de agradecer. E aí esse banho é do pescoço para baixo? Eu gosto de um banho do alto da cabeça. Mas assim, aqueles que, não vou molhar o cabelo hoje. Então, passa um pouquinho, né, na água, passa um pouquinho aqui no alto da cabeça e joga do pescoço para baixo. Perfeito. Temos mais 2 rituais, mas antes do próximo, que é sobre equilíbrio energético e emocional, eu quero te convidar a entrar no nosso Instagram, @GazetaMulheres, porque teremos atendimento. Então, vamos mandar uma pergunta objetiva, não é mesmo? Com o nome completo, data de nascimento, para que você participe aqui com a gente ao vivo. Exatamente. E como que funciona esse ritual que vai equilibrar mesmo a energia e a emoção? Então, extremamente importante que o nosso emocional esteja alinhado. Por quê? Porque o que mais desequilibra o ser humano é o emocional. Já pensou? Sim. Às vezes você tem certeza do que você quer, mas acontece uma situação, você se fragiliza, você perde todas as certezas, a segurança, os propósitos. Então, vamos alinhar esse emocional. O que vocês vão fazer? Uma vela branca, tá aqui. Um punhado de manjericão fresco, tá? Gente, se vocês não tiverem o fresco, pode ser seco, não tem problema. Um punhado de camomila e 1 litro de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ferver a água. Depois que eu desligar o fogo, eu coloco, né, o punhado, ó, punhado de camomila. Punhado, gente, punhado é sempre aquele tanto que a gente pega aqui com a pontinha dos dedos, tá? É como se eu fizesse um chá, uma infusão. Exatamente. Aí coloco aqui nessa água quente e eu vou abafar e vou deixar amornar. Nunca vou ferver as ervas, porque dizem que depois que você ferve algumas ervas, elas viram veneno. Elas já não são mais tão importantes para rituais. A gente tem que aprender a separar isso. Feito isso, eu vou tomar o banho, né, depois de morno, do pescoço para baixo e aí eu vou acender a minha vela. Depois do banho, então, eu acendo a vela? Depois do banho. Essa vela vai ser acesa depois que você tiver com o teu corpo energizado por esse banho. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido para equilibrar o meu emocional. Para firmar os meus pensamentos, para que tudo aquilo que eu esteja vibrando seja compatível com a energia que eu preciso transformar. E aí eu deixo essa vela queimar até o fim? Deixo a vela queimar e eu tenho que acender a vela sempre num lugar um pouco mais alto. Eu gosto muito de colocar vela na cozinha, mas sempre um pouquinho mais alto. Vela branca nunca vai no chão. E pode colocar em cima da geladeira? Então, falam que não pode? Em cima da geladeira dizem que é o melhor lugar, né? Eu acredito que pode sim, porque Ótimo. É um pouquinho mais alto, né? Sim, aqui, é um pouquinho mais alto. E aí o terceiro ritual que nós temos aqui, o foco dele é destravar o dinheiro. Então você que quer dinheiro no segundo semestre, anote esse ritual. Vamos lá, todo mundo anotando esse ritual. Uma vela vermelha, tá aqui. Um pires branco, tá? Mel. 3 grãos de pimenta do reino. Olha que bonitinho. Só 3. Só 3. E um copo de água. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a vela no pires. Ao redor da vela, você derrama um pouco de mel. Vamos fazer bonitinho, porque quando fala de dinheiro, todo mundo quer aprender, né? Então, vamos lá. E esse mel não vai escorrer hoje, não. Bom, tá então, gelado aqui, mas a gente entendeu. Ó, gente, colocar vamos entender. mel. O mel vai estar regando aqui em torno da vela. Como um triângulo, você vai colocar a pimenta, dizendo, vamos lá. Que se quebrem as correntes da escassez, que o dinheiro venha com verdade e direção. Então, que se quebre as correntes da escassez e que o dinheiro venha com verdade e direção.
Essa água, ela vai ficar aqui do lado enquanto essa vela queima. Por quê? Porque a água tende a puxar energias negativas que estão travando o fluxo do dinheiro. E eu vou descartar essa água depois? Vai. Depois que a vela toda queimar, você vai descartar a água em água corrente. Então, vai lá na pia, abre a torneira e pode despejar o copo de água. Lava o copo, tudo certo. E o que sobrar aqui, você pode descartar. E a mesma coisa, eu queimo essa vela acima da minha cabeça. Então, essa vela eu acho que você pode queimar na altura de uma pia, como essa bancada que nós estamos. Por quê? Porque esta altura, ela tá muito ligada à energia de prosperidade. A altura do umbigo. Então, coloque num ambiente que você mais ou menos deixe na altura do umbigo. E eu faço isso para ter prosperidade no próximo semestre. Não tem uma data, não tem um período exato de quando essa prosperidade vai chegar? Olha, eu gosto muito da ideia de fazer no começo de cada mês. Então, assim, você viu que deu certo? Repete. Dá um tempinho ali, 3 semanas, um mês, repete o mesmo ritual. Vai pegando jeito, vai aprendendo a pedir e vai vendo destravar os caminhos da tua vida. Muito bem. Vamos voltar então para o atendimento agora. No @Gazeta Mulheres tem para você essas frases, tá? Dos rituais e também todos os elementos que a Milene usou para que você anote, faça e prospere então nesse segundo semestre. Vamos lá, vou abrir aqui o nosso Instagram, Atendimento com Búzios. Precisamos do seu nome completo e data de nascimento também, além da sua pergunta. Então vamos lá, é sempre muita responsabilidade escolher. Eu vou deixar aqui sentindo, tá? Pronto, vamos começar com a Van, que é do dia 20 de julho de 79. Ela gostaria de saber se as portas de um emprego vão se abrir para ela. Vanessa Carla é o nome dela. Vanessa, querida, o jogo diz que você precisa ser mais arrojada na hora de buscar esse novo emprego, essa nova oportunidade. Às vezes a gente fica chateado porque as coisas não acontecem no nosso tempo ou da forma que nós gostaríamos e aí a gente vai desanimando. Quando você desanima, você perde a energia da conquista, da mudança, da transformação. Então, o jogo diz para você, seja mais incisiva naquilo que você quer, lute com mais força e volte a acreditar que você vai virar esse jogo, tá bom? Boa sorte. Boa sorte. Silvana Aparecida de Lima, 2/12 de 62. Ela gostaria de saber se ela vai arrumar um namorado ainda esse ano. Silvana. Nossa, que interessante, Silvana. O jogo me diz que, na verdade, você só precisa decidir se quer ou não ficar com essa pessoa, porque uma possibilidade de um namoro você já tem. Olha que bonitinho. Ai, que bonitinho! Ficou realmente um búzio em cima do outro. E diz, inclusive, que essa questão que você não quer resolver vem para te trazer um aprendizado espiritual muito importante. Então, às vezes, a gente fica esperando aquele príncipe encantado ou uma pessoa diferente e você tem pertinho de você uma pessoa que gosta muito de você, te respeita e veio trazer um aprendizado importante para a tua vida. É um sim. É um sim. Ana Cláudia Malaquias dos Santos, 28 de junho de 89. Ela está cursando uma formação nova e ela gostaria de saber se ela vai conseguir trabalhar nessa área, nessa nova área, ainda esse ano. Ana Cláudia, né? Isso. Ana, olha, o que o jogo diz? Que o jogo traz energia de Ansan. E ele diz que sim, você vai conseguir trabalhar nessa nova área e que você vai ter que ser ousada. Por quê? Porque a energia de Ansan pede agilidade e movimento. Então, insista no que você quer, que você vai ter muito sucesso nessa área. Boa sorte. Regina Zeferino, 10/11 de 61. Ela tem uma questão judicial e ela gostaria de saber se ela vai ter ganho de causa. Ela já está em segunda instância. Primeiro nome? Regina. Nossa, essa questão judicial, ela ainda parece um pouco complicada e morosa. Mas Xangô vem à mesa dizendo que no final você vai ter sucesso. Ele só não vai ser tão rápido esse final que você espera, tá bom? Faça uma oferenda para Xangô, é importante. E lembrando que Xangô vai estar regendo o próximo semestre. Então se aproveita da energia do pai,
pede proteção, amparo e ganho na sua causa. Quando tem a regência, esse pedido tem mais força. Tem muito mais força. E claro, se você quiser aproveitar a dica, use uma vela vermelha, porque a vela vermelha também destrava os caminhos de justiça. Maria Luciana Gonçalves de Freitas, ela gostaria de saber se ela vai arrumar um emprego. Ela acabou de se formar em biomedicina. Tá. Mariana? Maria Luciana. Maria Luciana. Olha, essa área é muito promissora, então você precisa confiar na sua formação. Eu sei que quando as pessoas se formam, elas ficam um pouco, receosas do início do processo de trabalho, mas aqui está dizendo que você é muito caprichosa, você é muito dedicada, você vai ter muito sucesso na sua área. Vai conseguir sim, boa sorte. Juliana Cristina Newton Isabo. Ela é do dia 29 de março de 84 e ela pergunta se ela será chamada no concurso esse ano ainda. Juliana Cristina. Qual é o fim do nascimento dela? Qual ano? 84. 84. Ju, querida, aqui diz que você vai ser chamada sim, que você vai mudar, né? Provavelmente esse concurso que você passou vai pedir para que você mude, talvez de cidade, talvez de residência. Aqui fala de uma mudança importante e fala de sucesso e de crescimento, tá bom? Então confia no teu propósito e já começa a agradecer para que isso se realize o mais rápido possível. Boa sorte. Patrícia Tomisaki. Dia 1 de julho de 77, ela quer trocar de casa e arrumar um emprego. Ela te pergunta se isso vai acontecer. Patrícia. Bom, vamos lá. O que o jogo diz? Que você precisa fazer as coisas devagar, porque as coisas elas não podem acontecer tão rápido, você precisa escolher as tuas mudanças. Então eu diria para você, comece pela casa. A mudança de casa vai favorecer outras mudanças na tua vida. É extremamente importante a energia da casa, você sabe disso, né? Então, se liberta da energia que está te aprisionando e as outras coisas virão com mais facilidade. Sucesso! Então essa dica vale para todos nós, né? Exatamente. Cuidar do nosso lar. Lembra da história de que a gente precisa desapegar, que é o aprendizado do primeiro semestre? Então a mudança de casa é extremamente necessária. E quando você vai para uma energia nova, essa energia também favorece outras mudanças, como o carro, como o trabalho, como relacionamentos. Então comece pela casa sempre. Pergunta da Ana Paula da Silva, do dia 16 de maio de 92. Ela gostaria de saber se o negócio próprio dela vai sair do papel. Ana Paula? Ana Paula. Ana, você precisa elaborar um pouco melhor o teu projeto, tá? Diz que o teu projeto é bom, o teu projeto vai ter sucesso, mas que você tem uma dificuldade muito grande em começar. Então estruture de uma forma que te deixe mais segura, para que você faça tudo isso com toda a segurança necessária. Mas vai ter muito sucesso, não desiste disso não, hein? Ai, que boa notícia! Sucesso. Silvia de Moraes, 28 de 9 de 1965. Conseguirei realizar a viagem dos meus sonhos? Silvia. É a Silvia. Silvia, vamos lá. Você vai realizar a tua viagem, mas não vai ser este ano. Não é interessante que você faça essa viagem agora. Você precisa estruturar outras coisas e provavelmente lá para fevereiro ou março vai ser uma época incrível para que você possa realizar o teu sonho, tá bom? Às vezes a gente só precisa ter paciência, porque de qualquer forma o universo está sempre cuidando, até das nossas idas e vindas, tá bom? Boa viagem! Carla Aguiar, dia 1 de 10 de 1965, ela se sente travada em tudo que ela planeja. Então ela quer uma dica, o que ela deve fazer. Bom, para Carla eu sugiro um banho para abrir os caminhos, esse banho que nós ensinamos ali agora. Quando você se sente travada e você acha que todos os teus caminhos se fecharam, na verdade você está num movimento de reclusão e de medo.
né? O medo, ele trava todas as possibilidades, o medo da mudança, o medo do novo, o medo das possibilidades. Então faz um banho para abrir os teus caminhos, acende uma vela, pede aquilo que for melhor para você e pede equilíbrio do teu emocional com o racional. Eu tenho certeza que você vai ter a paz necessária e vai perceber que a tua vida vai começar a destravar e a andar. Às vezes, a gente não precisa ter a pressa, a urgência de que tudo se transforme, se realize, que seja agora porque eu quero ver. A gente só precisa ter a certeza de que somos cuidados, né? Que esse universo ele é generoso, que tem uma força maior que nos cuida independente de religião e a gente tem que aprender a confiar. Que o melhor virá. Certo, o melhor virá. Na torcida por você. Pergunta da Janaína Monteiro de Carvalho, 28 de maio de 87. Ela gostaria de saber se irá arrumar um segundo trabalho para complementar a renda. Ela já tem um emprego, ela quer um segundo trabalho. Janaína. Janaína, o jogo diz que você não deveria procurar um segundo trabalho. Olha, ele mostra 2 dizendo não. Porque você vai abrir mão da tua qualidade de vida. Você já pensou em se aprimorar e crescer dentro do trabalho que você está? É uma possibilidade também, de subir, de mudar de cargo, de fazer novos cursos. Às vezes a gente quer preencher todo o nosso tempo atrás de trabalho que vai trazer dinheiro e que depois vai se perder porque você não vai ter qualidade na tua vida, não vai ter saúde para viver tudo isso. É o momento da gente ressignificar o nosso entendimento com relação a trabalho, a dinheiro e o quanto a gente está ou não vivendo a nossa vida com plenitude. Para finalizar, a pergunta da Daniele Aparecida Mendes Farias. Vocês viram que eu fui rápida aqui, ó, para atender muitas pessoas. 20 de agosto de 1980. A área da estética seria uma nova aposta? Daniele. Daniele, a área da estética, ela é maravilhosa, ela é próspera, mas você precisa saber se você está disposta a ter o teu tempo tão preso, né, dentro desse trabalho, dentro deste ambiente. Por mais gostoso que seja, que você possa trabalhar com pessoas, você não me parece o tipo de pessoa que gosta de ficar presa. Então pensa direitinho numa forma de trabalhar, de ganhar dinheiro com a área da beleza, mas que você não seja tão refém dos horários, né? E desse lugar confinado. Você precisa aprender a circular. Que o trabalho combine com você. Combine, verdade. Você sabe que eu falei isso para uma cliente, que ela precisava aprender a circular, e ela foi para a área que ela queria e ela passou a dar cursos. Workshop, cursos, ela viaja muito, ganha muito bem e ela se encontrou nessa área, só que não necessariamente presa no ambiente. Olha que incrível. Muito legal. Milene Sintra, sempre com a gente. Estávamos com saudades, Milene. Você está belíssima, só elogios pra você, depois veja. Muito obrigada. @Milene Sintra Oficial, espiritualista, @Milene Sintra Oficial.